Desde o dia em que eu sentei num banco de uma igreja e ouvi a palavra de Deus pela primeira vez, assim, dizendo, não que eu não tivesse ouvido, não que eu não tivesse entendido, não que eu não tivesse recebido uma mensagem anterior, porque muitas são as vezes que nós recebemos mensagens. É interessante que eu sempre friso isso. Antes mesmo de nós nos sentarmos num banco de uma igreja ou ouvirmos o evangelho, que alguém ministrando fale e toque ao nosso coração, nós entendemos uma coisa que é clara. Deus, ele é Deus, antes mesmo de eu nascer. E ele já tinha um propósito comigo, ou como tem com milhares e milhares de pessoas que, inclusive, que estão nos ouvindo agora, e amigos que, né, que a gente pode, como vocês já fizeram, mandar um abraço e tudo, eu também compartilho dessa palavra. Eu mando um abraço a todos esses que estão nos ouvindo, porque tem muita gente que, de alguma maneira, hoje entende. E até os que não entregaram a vida para esse Cristo, entende que, desde antes, ele já era Deus. Sim. E eu entendi naquele momento que ele tinha algo comigo, Rony. Falar com a Érica sobre o evangelho é chover no molhado, porque a gente comunga da mesma opinião, sim, você comunga de uma mesma opinião, mesmo que você não esteja ativo, mesmo que você não esteja inserido nessa atmosfera do evangelho. Mas tem muitas pessoas que nos ouvem agora que, com certeza, elas tiveram o mesmo despertar que eu tive, tiveram o mesmo chamado que eu tive, tiveram talvez, não é... o start, né? Mas alguns deixaram de lado as práticas, mas alguns, não é para mim agora. Não é o momento. Não é o momento, eu estou trabalhando, eu estou vivendo a minha vida, eu estou fazendo as minhas coisas. E eu falo para você da seguinte forma, nesse período dos 3 anos e meio para o 4º ano, já no Evangelho, eu, dentro da igreja, tivemos um despertar muito forte. Não é? O Espírito Santo, que é a pessoa poderosa de Deus na terra hoje, ele fervia no meu coração. Inclusive, eu queria até, em um determinado momento, falar aqui na palavra, que eu até trouxe aqui no texto bíblico, né? Teve um determinado momento que eu estava trabalhando numa empresa chamada Jornal O Estado de São Paulo. Eu trabalhei por 10 anos lá. E o Espírito de Deus me confrontou. Me confrontou justamente para dizer, até quando? Porque eu, mesmo trabalhando com aquela dinâmica, faculdade, eu fazia ciências da computação, já estava entrando no 3º ano. Só que alguma coisa dentro de mim aflorava, assim, como se tivesse algo... Eu já não me sentia mais naquele ambiente. Quantas foram as vezes que eu me senti conflitado ali? Eu trabalhava num CPD, inclusive até já comentei com a igreja, maior do que o nosso espaço físico da igreja, com milhares e milhares de estruturas de tecnologia, de TI, e eu estava inserido nessa atmosfera tão focada, minha cabeça tão voltada a tudo isso, só que ao mesmo tempo o evangelho me consumindo, pulsava, e eu assíduo leitor, sabe? Inclusive por causa do jornal. Eu acompanhava a Agência Estado, acompanhava o Jornal Estado. Eu era locado praticamente, né? Lotado, vamos dizer assim, na Agência Estado. É uma agência dentro do Jornal Estado de São Paulo. Você imagina aquela estrutura que é o Jornal O Estado de São Paulo. Com tudo que a gente possa imaginar, podcast, como hoje, não é? Televisão, rádio, jornais, e trabalhei com grandes jornalistas na época. Então, assim, eu tinha esse deslumbre também ao redor. Imagina para você que trabalhar numa estrutura dessa, envolvido com tantas pessoas famosas, dentro de ganhando bem e também ganhando um salário razoável, uma condição razoável. E, porventura, o Espírito de Deus vem e fala com você. Até quando? Até quando você vai se permitir isso? Não é? E é interessante que nem eu queria só fazer fazer essa menção aqui, que algo naquele momento despertou, não é? Despertou assim despertou dentro do meu coração para que eu pudesse, sabe? Entender. Fala, espera aí. Você vai ficar nisso? Até que horas você vai ficar nisso? Até quando você vai ficar nisso? Aí teve uma madrugada
que eu entrei numa sala como esse estúdio aqui, que era uma sala de reunião, e me ajoelhei e orei a Deus, e a palavra veio no Salmo 113, que é um texto que eu carrego comigo. Eu carrego comigo porque aquele dia foi um dia de resposta. Sabe quando você tem o seu dia de resposta? Foi tão imediato, porque assim, quando chegou na manhã, eu trabalhava no horário das 11 da noite às 7 da manhã. Eu tinha a responsabilidade de cuidar daquele CPD naquele período. Eu cuidava de todo o procedimento processual dos computadores da agência naquele horário. Então, tinha a redação do jornal Estado de São Paulo e tinha a redação da agência Estado de São Paulo que nós disponibilizávamos material que vinham das agências internacionais, que vinham de coisas assim, das sucursais do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, por ser a capital, vamos dizer assim, né, jornalística, né, a cidade mais importante do Brasil hoje, vamos dizer também dessa maneira. Uhum. Então, ele tinha essa responsabilidade de soltar muita coisa boa, muita matéria forte, né? E eu cuidava de um outro produto também relacionado. E aí, essa estafa, esse sentimento de que alguma coisa já não estava mais se encaixando com aquele ambiente, eu entrei nessa sala e me ajoelhei ali num canto, chorei aos pés do Senhor, e o Senhor disse assim comigo no Salmo 113, verso 1, assim diz. Posso ler? Claro, por favor. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da cova, que tem coroa da benignidade e misericórdia, que te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor, verso 6, o Senhor executa, olha que interessante, o Senhor executa atos de justiça. Dizia isso ao meu coração, e juízo e favor a todos os oprimidos. Faz notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, e tardio irar-se em grande benignidade. Não repreende perpetuamente, nem será para sempre conservará a sua ira. Então isso foi falando comigo de uma forma tão profunda que começou a me envolver, sabe? Começou a mexer comigo. E ele diz assim uma coisa interessante, que ele diz assim no verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos do pó. E ele me disse assim, olha, eu te tirei hoje do monturo. E eu fui buscar uma tradução para a palavra monturo. Uhum. Eu te levanto hoje do monturo. E quando eu fui procurar a palavra monturo, eu encontrei a palavra esterco. Ou um monte de coisas que já não faziam mais parte da minha vida. Eu já estava trabalhando lá por 10 anos e eu entendi que aquele monturo era o que o Senhor queria arrancar. Ou eu daquele lugar, ou de alguma forma ele ia fazer alguma coisa. Ele ia me tirar daquele lugar porque algo ele tinha para realizar. E naquela manhã, olha que interessante, eu lembro como hoje, dia 2 de fevereiro de 2003, eu fui dispensado.